por que a compra de bitcoins por empresas vai mudar tudo daqui para frente. É isso que eu quero te contar nesse vídeo. Então fica até o final para você aprender como isso vai funcionar, o que já está acontecendo e por que você pode se beneficiar dessa informação tão valiosa, tanto para ganhar dinheiro quanto para se proteger do que está vindo por aí. Eu sou o William Strapazon, sou investidor profissional em criptoativos, já ganhei milhões de dólares investindo em Bitcoin e outros criptoativos e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem vender curso nenhum, sem promessas vazias, sem ficar com o dinheiro de ninguém. Então, se o seu interesse é aprender sobre investimento em criptoativos da maneira certa, já se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Tá bom, por que uma empresa faria esse negócio de comprar bitcoins? Ou entesourar bitcoins? Por que esse negócio está funcionando tão bem? Eu quero te mostrar um pouco disso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que uma empresa tem valor por conta, especialmente, de duas frentes. Ou ela vai faturar mais, uma empresa que fature mais, que lucre mais, que tenha mais clientes, que tenha mais margens de lucro, essa empresa ela vai valer mais ao longo do tempo. Mesmo que ela não seja listada na bolsa de maneira nenhuma, se você é empresário, você sabe o que eu estou falando. Sua empresa vale mais quanto mais esses atributos ela tiver. Então, quanto mais volume de vendas, mais negócios feitos, mais clientes, essas coisas são vetores que fazem com que o valor da empresa cresça, mesmo que você não esteja pensando em vender sua empresa e que ela não seja listada na bolsa. Isso é uma verdade para qualquer empresa. Então, essa é uma das primeiras frentes. A segunda frente é que uma empresa tem valor por conta do valor patrimonial, por conta do balanço de ativos. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que se uma empresa não fatura, não tem cliente, não cresce e está estagnada, mas ela é dona de um prédio, ela vai valer pelo menos o valor do prédio. Então, esse é o conceito que está associado ao entesouramento de Bitcoin. A gente está falando de empresas que estão pensando em aumentar o seu valor patrimonial ao comprar um determinado bem, com a expectativa de que esse bem se aprecie ao longo do tempo e o balanço de ativos cresça. Essa é a lógica inteira por trás desse negócio de entesouramento de bitcoins, dessa estratégia que está funcionando tão bem nos últimos anos. Eu acredito que muito pouca gente entendeu essa estratégia, de por que ela existe, como ela funciona e por que ela tende a continuar funcionando, inclusive a acelerar o quanto ela tem performado. Primeiro, como é que isso começou? A Tesla foi uma das primeiras empresas a fazer isso. Até hoje ela tem mais de 10 mil bitcoins entesourados ou comprados ou compondo esse balanço de ativos. Mas uma empresa se destacou utilizando essa estratégia, que foi a MicroStrategy. A MicroStrategy é uma empresa encabeçada pelo Michael Saylor, que é uma figura de mercado hoje muito conhecida no universo cripto, e o Michael Saylor teve o seguinte problema. A empresa dele é uma empresa de business intelligence, uma empresa de criação de ferramental para inteligência de negócios, e ele oferecia isso para outras empresas. Com quem que ele concorria? Especialmente com a Microsoft. Ele desenvolveu essa empresa nos anos 90, antes da bolha lá de 2000, a empresa dele chegou a participar do crescimento exagerado de preço lá da bolha de 2000, e de lá para cá o preço só tinha caído. De 2000 para cá, o preço tinha feito pico, ela nunca mais recuperou as máximas, nem perto disso, ela não parava de cair, o preço da ação da MicroStrategy. E a pergunta é, como é que eu vou vencer dentro desse cenário? Como é que eu vou fazer a minha empresa se apreciar se eu não consigo fazer através das linhas de negócio que ela, não somente que ela fature mais, mas que ela cresça na velocidade que a Microsoft, que é a principal concorrente, crescia? Qual que é o problema? Poucas empresas conseguem crescer as taxas que as maiores empresas do mundo crescem. Eu estou falando aqui, então, de Tesla, Meta, Google, Apple, Netflix, Microsoft e Amazon. Essas são as conhecidas Big Techs. E a Nvidia também está dentro do radar. Claro que foi uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos. É muito difícil crescer, ser grande e crescer a taxas exorbitantes. Taxas do tipo mais de 20% por ano. Só as grandes empresas conseguem esse tipo de crescimento. Só as maiores do mundo, as melhores do mundo. Então elas começaram a atrair muito capital e as outras empresas que não têm essa taxa de crescimento começaram a minguar. Esse foi o cenário, o ambiente que fez com que o Michael Saylor pensasse na ideia de fazer uma coisa diferente. O que mais que levou ele a fazer isso? Ele já recomprava a ação dele, então a empresa gerava lucro, esse dinheiro ele ia lá e comprava a ação da própria empresa para fazer o preço da empresa subir. Então vendia a ação, de qualquer maneira o preço voltava a cair. Então mesmo recomprando a ação, o preço continuou caindo por anos, muitos anos. E por fim ele fez uma conta muito interessante que foi a seguinte: o que eu faço com o caixa da empresa então? Se eu botar esse caixa aqui numa renda fixa, descontado impostos, em alguns anos ela não paga nem inflação do período, então a desvalorização do dólar é maior do que esse rendimento, já que a taxa de juros nos Estados Unidos é muito baixinha. E ele também descobriu que o valor da renda fixa menos o valor dos impostos também era menor do que o custo de capital da empresa, que é uma forma de medir o quanto a empresa tem que gerar de retorno para superar o dinheiro ali parado. Então a gente tem um cenário onde
é uma sinuca de bico. O que eu faço com o dinheiro da empresa? Se eu comprar títulos do Tesouro e colocar numa poupança, eu estou perdendo valor. Se eu recomprar minha ação, eu estou perdendo valor. Se eu distribuir lucro, eu também estou perdendo valor. Daí eu fico sem dinheiro. Então, o que eu faço com esse recurso? Ele teve a ideia de entesourar bitcoins para resolver esse problema. A estratégia de entesourar bitcoins, ou de incorporar bitcoins ao patrimônio da empresa, é basicamente a estratégia, então, de comprar bens que vão crescer naturalmente de preço por algum conjunto de circunstâncias, foi uma coisa muito inteligente que ele percebeu, e que vão crescer mais que a inflação, mais do que a renda fixa, mais do que outros atributos. Então presta atenção. Antes de te mostrar o porquê que isso funciona, eu quero te mostrar que isso funciona através de 3 exemplos. Então, olha que interessante o quanto isso já deu certo para mais de uma empresa, incluindo naturalmente a MicroStrategy. Você pode ver aqui, nesse gráfico que eu estou colocando na tela, que a MicroStrategy teve um resultado em termos de performance do preço na Bolsa de Valores acima de todas as empresas que são as top de linha, incluindo a Nvidia, que foi uma empresa que cresceu 8 vezes nos últimos anos, aqui contando a partir de 2020. Por que 10 de agosto de 2020? Quando o Bitcoin estava aproximadamente $10 mil. Foi a primeira compra que a MicroStrategy fez do caixa da empresa. Eles compraram $500 milhões nessa data. E eles começaram a incorporar, então, como estratégia de aprimoração do balanço patrimonial da empresa. Na época não existia regulação para isso, agora tem. Ele fez isso meio no escuro, pensando, eu preciso fazer com que a empresa cresça, né, de outra maneira, além do que eu já estou fazendo. E uma ideia dele foi, vou investir em alta tecnologia. Bitcoin, de qualquer maneira, é alta tecnologia, isso que tende a fazer com que eu cresça mais rápido que as outras empresas. Isso realmente deu certo. Então, dá para ver pelo slide, esse slide foi publicado esse ano, mostrando o resultado de 10 de agosto de 2020, e assim, o preço do Bitcoin tinha caído bem no meio dessa divulgação de resultados, então é mais do que isso, tá? É mais do que 2 mil vezes, ou mais do que 20 vezes de crescimento do preço da ação no período. Então superou todas as maiores empresas, superou os maiores índices, S&P 500, Nasdaq, superou o ouro, superou o investimento em renda fixa americana e superou o próprio Bitcoin, que cresceu 6 vezes no período. Olhem o tamanho da distorção, né, que essa empresa causou. Então, um exemplo muito, muito bem sucedido que vem sido carregado por outros bons exemplos no período. Então, a primeira coisa é isso funciona. Isso funcionou e tem funcionado por anos. E nesse intervalo de tempo aqui, o Bitcoin caiu muito e o preço da ação também caiu muito. O segundo grande exemplo foi a Tesla. A Tesla hoje ainda tem mais de 10 mil Bitcoins como estratégia de tesouro. Ela já teve muito mais, vendeu uma boa parte em determinado período. Pelo que eu entendi, ele foi por um lobby político mesmo que isso aconteceu, mas não venderam todos os bitcoins. Olha a importância que isso fez na vida da Tesla, que é uma grande empresa que todo mundo conhece, porque a Tesla está sofrendo um desafio ali de concorrência, especialmente com os carros da China, que são carros elétricos de valor mais barato. O que eu quero te mostrar? Que o lucro contábil da Tesla nesse período, agora reportado em 2025, referente ao primeiro trimestre de 2025, foi de cerca de 1,2 bilhão de dólares. Só que sem o ganho, só que parte desse ganho, desse retorno financeiro, desse lucro líquido, vem do ganho contábil da compra de bitcoins lá do passado, lá de 2020. Então, quando a gente tira o quanto ela ganhou com essa valorização dos bitcoins, ela teria tido um lucro de apenas, entre aspas, né, 100 milhões de dólares. Então, lucro substancialmente menor. Quer dizer que 90% do lucro líquido da Tesla, lucro líquido contábil, veio da apreciação dos bitcoins em reserva, que é uma coisa assim que não influencia em nada a operação da Tesla. A Tesla tem passado por problemas mercadológicos, críticas, né? Porque o Elon Musk se associou bastante ao governo, deixou um pouquinho de lado a empresa, quem sabe seja uma coisa criticável. Eu acredito que a empresa está super bem, que ela vai continuar crescendo. Tem lançado o Robotaxi, caiu agora há pouquinho, os próprios robôs, né, que ela tem desenvolvido. Até é uma empresa de alta tecnologia, inteligência artificial, uma empresa de ponta, mas que o preço caiu e que o resultado caiu por conta da operação de venda de carros, de veículos. Só quem está vendo agora, então, que a maior parte do lucro líquido, né, foi gerado como um alfa para a empresa, né, como um upside para a empresa, porque ela tinha comprado 11 mil bitcoins no passado e não se desfez deles. Então isso tem feito no último trimestre de 2024, isso aconteceu também. Então, essa estratégia funciona. Esse é o segundo exemplo, eu vou para o terceiro. Tem um estudo de uma research americana chamada River. O que ela mostrou? Que se você pegasse ali 2020 a 2024, um período que teve bastante inflação nos Estados Unidos, e tivesse só guardado o seu dinheiro, pegado um valor, qualquer dinheiro, e deixado ele parado, você teria acumulado uma perda de valor de aproximadamente 17% entre início de 2020 e metade de 2024, tá? Não é nem todo o período fechado. Se você tivesse colocado esse dinheiro em o que está na imagem que vocês estão vendo aqui, que é Money Market Fund, para nós aqui seria
alguma coisa, algum tipo de rendimento atrelado ao CDI, tivesse ganhado 100% de CDI, você teria perdido 8,6%. Por quê? Porque você teria ganhado um juro ali desse rendimento, mas a inflação foi maior do que o juro que você ganhou. Então, no período de alta inflação, esses rendimentos aí teriam dado negativo. Mas e se você tivesse feito outra coisa, comprado 97, deixado 97% em dinheiro, que vai desvalorizar os 17% ali inteiro, né? E apenas 3% você tivesse investido em Bitcoin. Então, 97% na pior coisa do mundo, que não foi nem investido para ganhar um jurinho, e 3% comprado em Bitcoin. O que aconteceria? O resultado é que você teria tido uma valorização de 7% do capital. Veja que o Bitcoin caiu quase 70% entre 2021 e 2022. Então você está falando de um período onde o Bitcoin caiu muito, né? Tem uma grande desvalorização. E mesmo assim, olhando de 20 a 24, alguém tivesse feito isso, teria ganhado 7% de retorno positivo. O que isso quer dizer? Que esse estudo foi um dos primeiros estudos a sair, bem interessante. Na verdade, a Bloomberg desenvolveu estudos anteriores mostrando 1% de Bitcoin num portfólio de ativos faz uma diferença danada, 2% nem se fala. Então, esses estudos têm demonstrado que o Bitcoin ele pode se tornar um hedge, ou seja, uma proteção para empresas. Né? Não, tanto para você, que está buscando ter um portfólio de investimentos, utilizar, quanto para empresas, que podem utilizar uma parte pequena do caixa para se proteger da inflação, da desvalorização monetária e de outros atributos. Então, aí tem um insight fantástico. Né? Tem 3 formas de demonstrar. Aqui, a gente refez esse estudo no Brasil e é pior ainda, né? É mais importante ainda a participação de Bitcoin na carteira. Por quê? Porque aqui a inflação é maior, ainda tem a desvalorização cambial em cima da gente. Então é muito, muito importante essa estratégia do Bitcoin. Tá bom, agora que a gente já sabe que isso funciona. Por que funciona? A explicação, tem a explicação longa e a curta, né? Mas de forma curta. A oferta é limitada de Bitcoin, então ele foi um ativo desenhado para valer cada vez mais. Ao contrário das moedas dos governos, que ela é ilimitada, então a oferta é ilimitada de reais, a oferta é ilimitada de dólares, a oferta é ilimitada de euros, mas a oferta de bitcoins é limitada a 21 milhões de unidades. Hoje existem 19 milhões e meio, aproximadamente, de unidades disponíveis e quase tudo está parado assim, e não está disponível para movimentação. E tem cerca de 5 milhões de bitcoins realmente disponíveis para movimentação. Então, é uma oferta extremamente limitada. 5 milhões de unidades é muito pouquinho. Claro que como vale bastante, né, não é bem assim para essa oferta ser exaurida. Mas você tem um fenômeno que é cada vez tem menos Bitcoin e a emissão é cada vez menor. Agora, a demanda por Bitcoins ela é crescente. Tá? Então, na natureza do Bitcoin ele foi programado como moeda para valer cada vez mais. Só que, naturalmente, precisa do outro lado da demanda. E a demanda ela é crescente. Isso é uma coisa que a gente mede aqui. A gente tem um esforço de medir a demanda de mercado ela é crescente. Mas eu quero trazer algumas razões de por que essa demanda é crescente. Porque tem muita gente que fala assim, Bitcoin não serve para nada, não tem porquê, não tem valor nenhum. Será que um ativo que tem demanda crescente não tem valor nenhum? Não é um valor dele só por conta da oferta, é um valor por conta da demanda. Então, eu trouxe alguns exemplos rápidos, tá? Ele é uma moeda de troca internacionalmente aceita. Eu dou um exemplo, tenta pegar R$1 milhão, ou um valor que você queira, R$100 mil, e ir para a Suíça e comprar alguma coisa. Ninguém quer saber de real. Se você fizer isso com Bitcoin, você vai conseguir comprar um imóvel, um carro, o que for, porque é uma moeda, é um ativo, tá? É um bem que é intercambiável internacionalmente. Isso não é verdade para as nossas moedas aqui, especialmente para o real. Não é verdade. 2, ele é um ativo facilmente transportável. Você sabe que você não pode viajar com uma mala de dinheiro com um valor muito relevante e, no entanto, você pode viajar com um pendrive com milhões de dólares, se você quiser, guardado nele. Então essa é uma vantagem muito substancial. Você consegue levar patrimônio de um lado para o outro. Outra vantagem, além da transportabilidade, é que ele tem liquidez diária. Seria um terceiro exemplo, uma terceira razão por qual ele tem demanda. É um ativo que tem liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é eu vendo e daqui a 2 dias eu recebo dinheiro. Não, eu vendo e recebo dinheiro na hora. Está na minha conta na hora. Ou tiro dinheiro na conta, compro na hora o bem. Não é daqui a 2, 3 dias. Não tem aquele tempo que costuma ter em mercado financeiro para retirar a aplicação, colocar de volta. Então é uma inovação tecnológica que tem essas propriedades. Mais uma razão pela qual ele tem demanda é a proteção contra o confisco. Quer dizer, num país autoritário, nem vamos falar do Brasil, não vamos falar um país aqui que nem Argentina, Venezuela. Você imagina a diferença que faz ter o risco do governo te confiscar o dinheiro. Tá? Sem nem colocar uma teoria de conspiração aqui com o Brasil. Mas eu sempre falo, não espero que aconteça no Brasil, mas já aconteceu. É uma coisa que, de fato, já aconteceu no Brasil, confisco de dinheiro. Então, nessa circunstância, muitas pessoas hoje fazem o quê? Vou ter um terreno, né, para me proteger do confisco. Em tese, o terreno não dá para confiscar. Ele dá, né? Todo mundo sabe que dá. Mas, no caso do dinheiro em criptoativos, ele é inconfiscável. Ele não é irrastreável, tá? Mas é inconfiscável. Ninguém consegue tirar de você. Então, o governo não consegue acessar
Então, essa característica atrai demanda, especialmente num ambiente regulatório onde você tem cada vez mais impostos, mais impostos, mais impostos, como é o caso do Brasil. Isso acontece também em outros países. Então, ele é um ativo global que protege do confisco. Olha a importância disso. Então, só isso aí já é uma característica tremenda de demanda. Uma parte substancial das pessoas mais ricas do mundo vão procurar esse ativo por conta disso, num ambiente onde o mundo todo passa a tributar cada vez mais. Ele também é um tipo de ativo que protege você contra problemas jurídicos de qualquer natureza. Do que eu estou falando? É uma separação, um casamento, uma briga entre sócios numa empresa, uma reclamação trabalhista qualquer. Conheço muitas empresas que tiveram contas congeladas com um valor maior do que deveria por conta de uma dívida trabalhista de valor menor. Isso outro problema que me relataram recentemente, alguém que foi fiador de um imóvel que teve a conta congelada porque o locatário não pagou o aluguel no prazo definido, você descobriu que o locatário não pagou no momento que você teve a conta congelada. Então, a encrenca, problemas jurídicos de qualquer natureza, eles podem ser resolvidos tendo uma parte do dinheiro o equivalente a ter fora do país, a ter um dinheiro de uma maneira que não é confiscável. Isso gera demanda para que quem quer se proteger desse tipo de circunstância coloque o dinheiro de uma maneira que não é confiscável. Então isso também é mais uma... Eu não estou nem falando do confisco do governo, estou falando de confisco por ação do governo, mas por uma complicação jurídica. O fato da oferta limitada, ele também gera demanda porque o dinheiro do governo é criado e emitido de forma ilimitada. Então existe uma transmissão aí de dinheiro ilimitado para coisas limitadas. Isso acontece com imóveis, o que faz o preço do imóvel subir, acontece com outras coisas também, que é o que a gente chama de inflação, né? Então isso acontece também com o Bitcoin. Mais um motivo, ele é um ativo supranacional. Então a BlackRock, que é a maior gestora do mundo hoje, ela foi pioneira em lançar e também do ponto de vista de lobby regulatório para fazer com que saísse, né, um fundo de investimento de Bitcoin, que é o IBIT, negociado na Bolsa Americana. Graças ao trabalho da BlackRock, que hoje existem ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, porque isso ficou anos ali sendo debatido e nunca saiu do papel. Então a BlackRock lançou esse produto porque tinha demanda interna e, segundo eles, a parte significativa da demanda vinha de pessoas, ou de grandes investidores, que tinham preocupação com a circunstância da dívida americana. A dívida americana, ela dificilmente vai sofrer um cenário de calote, mas ela é insustentável. A dívida americana é muito elevada e ela não para de crescer e a trajetória de crescimento é cada vez maior. Então, salvo alguma coisa mude, é necessário se preocupar com esse cenário da dívida. Então, compradores de dívida estavam preocupados em diversificar em alguma coisa que não tivesse o risco de calote. Adivinha? É exatamente o caso do Bitcoin. Ele também sofre demanda para aplicações financeiras, agora muito recentemente foi regulado isso nos Estados Unidos. Bitcoins podem ser usados como colateral, garantia para empréstimos. Isso é reconhecido por instituições bancárias, então isso já funciona no mundo dos criptoativos, mas agora está sendo reconhecido pelo governo, e ele, especialmente porque ele é um ativo sem risco de contraparte. Então, quando você compra a dívida americana, você corre o risco muito baixo do governo te pagar a dívida. Ou compra a dívida brasileira, você corre o risco baixo de não receber. Por que é baixo o risco? Porque o governo pode sempre imprimir dinheiro e te pagar. Só que, no caso do Bitcoin, ninguém consegue imprimir, mas ninguém consegue te tomar. Então, o mecanismo de funcionamento dele garante que não existe alguém do outro lado a quem você precisa confiar. Você simplesmente pode ter a garantia do jeito que ele funciona, de que que o dinheiro colocado lá vai estar lá. Você não precisa confiar num banco, num intermediário, num tomador. Então isso é muito interessante, isso também é um fator de demanda. Então, em resumo, ele não só tem uma oferta limitada, como ele também tem uma demanda crescente. Eu vou criar um outro vídeo explicando cada um desses fatores de demanda que eu acredito que fazem com que o Bitcoin tenha um crescimento exacerbado nos próximos anos, por conta da demanda. A demanda é crescente, eu quero provar isso para vocês em um segundo vídeo. Mas por que uma empresa normal faria isso hoje, tá? E eu acompanho várias empresas que fazem isso hoje, que é adotar a Bitcoin como estratégia de tesouraria. A razão é, de novo, a empresa pode continuar suas atividades normais, só que ela tem um benefício adicional que agora o balanço de ativos dela passa a crescer. Ela passa a valer mais porque o balanço de ativos delas está se apreciando. Dito de outra maneira, você comprou uma aplicação financeira que está te rendendo ao longo do tempo. Isso é inteligente. É inteligente você ganhar com os seus investimentos além da sua atividade empresarial. Então, essa é a grande vantagem de se investir em Bitcoin quando você é uma empresa. Essa é a razão de porque eu ajudo hoje algumas empresas da minha região aqui a tomar essa atitude de investir em Bitcoin e se beneficiar desse crescimento todo. Algo que está acontecendo nos Estados Unidos de forma muito rápida. Então, quero mostrar para vocês também, enquanto eu vou falando aqui, uma série de notícias que vão pipocar aí na tela para você ver, porque
nós estamos passando por um período agora onde todo dia sai uma notícia nova de uma nova empresa de algum lugar do mundo que passou a adotar Bitcoin. Tem da Austrália, Hong Kong, Estados Unidos tem muitas, da Europa, tem da França, tem uma série de empresas, todo dia sai uma empresa do mundo, ao redor do mundo, comprando Bitcoin como estratégia de tesouraria. Então, essa é uma estratégia que foi validada já há alguns anos. A MicroStrategy puxou à frente, ela é plenamente replicável, dei os motivos e por que isso funciona muito bem, então isso está em plena adesão. Só por esse vetor, que é empresas comprando para se proteger do governo de alguma maneira, do problema jurídico, da inflação, do câmbio, ou para crescer o seu balanço de ativos, só essa demanda aqui já é suficiente para explicar uma parte razoável de como que a demanda por esse ativo está crescendo. Tá? Então isso não vai parar aí do jeito que está. Não é uma modinha, é uma coisa que tende a continuar e tem uma tendência que continue acelerando pelos próximos anos. Tá bom, então se você é empresário e achou interessante a ideia de aumentar seu balanço de ativos, ou ter mais resultado, ou até se proteger de alguns riscos, como riscos trabalhistas, risco de congelamento de conta, ou simplesmente a estratégia de dolarização ou de hedge, de proteção, você tem um pouquinho de Bitcoin e aquilo lá te ajudar a se proteger da desvalorização cambial e também da inflação no Brasil, você pode acessar alguns desses links aqui que estão na descrição do vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que precisam saber por que essa estratégia existe, por que ela funciona. Isso aqui é o estado da arte nos Estados Unidos e que está chegando no Brasil devagarinho. Eu tenho feito o meu papel para alcançar cada vez mais pessoas, para que elas utilizem isso a seu favor. É uma tendência que não vai parar por aí. É uma tendência de médio e longo prazo que vai continuar acelerando e dando certo por um bom tempo. Se esse conteúdo foi bom para você, se inscreva no canal, ative o sininho, envie para aquele seu amigo, especialmente se ele é empresário e pode se beneficiar dessa informação. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.